Talento é mais barato que sal. O que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro. Stephen King. Começa o vídeo. Tudo bem com vocês? Esse vídeo é algo muito importante porque todo mundo fala: Lorena, como você conseguiu aprender matemática? Então, gente, minha nota ficava sempre na casa dos 500. E esse ano eu consegui tirar mais de 780 no Enem. Foi com muito trabalho duro, como eu falei nessa frase no começo, porque as pessoas têm a tendência de falar assim: não, você tem que ter o talento para matemática, você tem que ser uma pessoa de exatas para aprender matemática. E por muitos anos eu internalizei isso, falando de que eu nunca aprenderia matemática porque eu não era uma pessoa de exatas e eu já tinha tentado e nunca tinha conseguido. Eu vou nesse vídeo citar várias estratégias que eu usei para aprender matemática, mas primeiro de tudo eu quero começar falando que se você não tiver muito trabalho duro, muito estudo, você não vai aprender nada, não só matemática como nada. A questão de matemática é que demanda um trabalho maior, principalmente para as pessoas que não são de exatas. Quando eu decidi que eu ia aprender matemática, eu tive que acabar me permitindo começar de matemática básica. É algo que 99% das pessoas que têm dificuldade de matemática não conseguem aprender porque não sabem matemática básica. E pra gente é muito difícil você aceitar que você tem que ver aulas sobre as 4 operações, sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. É muito difícil você aceitar isso, é muito difícil você se permitir fazer uma lista de questões de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação. Então, o primeiro passo foi esse: estudar matemática básica. Eu usei a plataforma de Ferreto, o curso inteiro, e lá ele tem um curso muito bom de matemática básica. Quer dizer, o curso todo dele é muito bom, mas só que matemática básica dele é incrível. E aí eu comecei vendo as aulas e eu percebi, eu não sabia nada. Sabe o que é somar número com vírgulas? Eu colocava vírgula no lugar. Então, aquilo é a raiz do meu problema. O primeiro passo é esse: você estudar matemática básica. E vem o segundo passo: você vai errar lista de matemática básica. Você vai errar questões das 4 operações. O viés de tudo, a questão de tudo é você não parar. Porque matemática, assim como tudo, é insistência, é insistência. Você tem que continuar insistindo, mas você não vai insistir no erro. Quando você vê que você errou uma questão, você vai tentar entender por que você errou aquela questão, se foi uma vírgula que você botou no lugar, se foi um zero que você esqueceu de colocar. Você tem que prestar mais atenção no seu erro do que no seu acerto. Porque o seu acerto já tá ali, já tá enraizado em você. Você já sabe aquilo. É o erro que necessita da sua atenção. Claro, todos os acertos têm que ser comemorados e eu vou falar disso mais à frente. Primeiro passo, já sabe, aprende matemática básica desde lá das primeiras operações. Segundo passo é a persistência. Você tem que persistir, persistir, persistir até você aprender. Você não pode passar para o próximo assunto se você não sabe esse. E tem que seguir a linha cronológica da coisa. Não vai querer aprender a equação do segundo grau sem antes aprender a equação do primeiro grau e sem antes aprender o que é uma equação, porque existem diferenças, entendeu? Então, é isso. O primeiro passo, aprender matemática básica. Segundo passo, persistência. Terceiro passo, seguir a ordem cronológica dos assuntos, que assim como história, matemática também tem uma ordem dos assuntos. Quando você for estudar combinação, progressão geométrica, você tem que aprender progressão aritmética antes.
porque a PA é mais simples que a PG. Então, para você saber fazer progressão geométrica, você tem que ter aprendido progressão aritmética antes. Então, entende, não vai tentar aprender matemática do meio do caminho. Ah, vou aprender análise combinatória, que é o que mais cai no Enem. Não. Vai aprender matemática básica antes, que depois que você aprende a matemática básica, tudo anda. Eu nunca imaginei na minha vida fazer log, questões de log, e eu tava conseguindo resolver questões de log assim, ó. E eu já perdi a ordem, mas vamos lá. Uma coisa que eu senti que foi uma dificuldade pra mim foi essa questão de você enfrentar os assuntos mais difíceis. Porque você vai passando pelo processo e você vai aprendendo os assuntos, aprendendo os assuntos mais fáceis, que você começa por matemática básica, mas quando chega nos assuntos mais difíceis, a maioria das pessoas param. E você não pode fazer isso, porque você tem que entender que, assim como história é uma linha cronológica, só que diferente das outras matérias, a dificuldade vai aumentando. E se você para ali, não adianta você pular o assunto, você vai falar, eu não tô entendendo esse assunto, então eu vou pular para outro assunto. Não, não faz isso. Porque, acredite, se tá o plano de estudo ali, com aquela linha de assuntos, é para ser seguido. Outra questão. Assim como todos os assuntos que se estuda para Enem, matemática é questões. Fazer muitas questões. Por que eu indico o Ferreto e eu sou apaixonada por Ferreto? Porque a didática dele não é falar assim, ó, uma equação é ax mais não sei o que, não. Ele dá exemplos práticos. Ferreto, ele ensina tudo na prática. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos alunos, porque muitos dos professores focam muito na teoria. Ah, bota lá uma equação ax mais b não sei o que, mais não sei o que, e fala que aquilo é uma equação do primeiro grau. Ferreto não. A aula dele, de 10 minutos, 1 minuto ele explicando a teoria e 9 minutos ele te mostrando tudo na prática. Essa é a essência do negócio. Principalmente no site de Ferreto, em cada aula praticamente tem lista de exercício. E aquelas listas é para ser feita. Não adianta você estudar o assunto hoje e você falar, amanhã eu vou fazer a lista de exercício de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Não. Se você estudou o Princípio Fundamental da Contagem, faz a lista hoje, porque você está com o assunto fresco na sua cabeça e aquilo vai ajudar a fixar o assunto. Algo muito importante de matemática, não inventa de fazer a lista de questões antes de ver a aula, porque para mim isso não entra na cabeça, em matemática principalmente. Como é que você vai fazer uma lista de questões se você não conhece o assunto? Ah, Lorena, mas eu faço a lista antes, depois eu vejo a aula, e aí quando eu vou fazer a lista depois eu sei o que é que eu errei. Não, gente, quando você vai fazer a lista depois, sendo que você já fez ela antes e errou quase tudo, você já vai ter feito aquelas questões, você já vai saber a resposta, você já vai saber o caminho que vai ter feito, então você vai ter uma falsa sensação de que você sabe o assunto. Quando você vê a aula, que você faz a lista, que você erra as questões, você sabe que você não aprendeu tudo que tinha que aprender na aula. Então você volta na aula, vai ver uma aula de outro professor, até a aula do mesmo professor, porque vai ver você estava desatento. E aí você volta na aula, tenta entender o seu erro, e aí você volta para as questões. Lorena, qual a quantidade ideal de questões para cada assunto? Então, eu estou acostumada na plataforma de Ferreto a fazer mais de 20 questões por assunto. Essa é uma quantidade boa. Ah, mas eu só consigo fazer 10. Tenta fazer 15, tenta fazer o máximo que você consegue. Por mais que você esteja errando a lista, no começo de 10 questões, se duvidar, eu errava 11. Tô de zoeira, mas de 10 questões eu errava umas 8. Eu tinha que vir refazendo tudo. E aí, quando eu não entendia o meu erro, eu ia pra monitoria, que é tipo uma banca, eu ia pra monitoria e mandava lá que eu não tava entendendo como é que chegava naquele resultado. E aí eles me explicavam direitinho.
Matemática é isso. É você aprender matemática básica, porque quando eu aprendi matemática... E matemática básica não é só as 4 operações não, viu? Matemática básica tem muita coisa. Quando eu aprendi matemática básica, eu senti que os outros assuntos foram fluindo. Até os meus erros eu já estava conseguindo diagnosticar meus próprios exercícios. É persistência, você entender que você vai errar. Você vai errar. Ainda mais se você, como eu, tem muita dificuldade. Você vai errar as listas. Mas aí vem a outra questão de você entender os seus erros. E para você aprender matemática também é você fazer muitas questões. Não tenta fazer aquele esquema com matemática de que revisa daqui a 3 dias, revisa daqui a 7 dias, não. Faz 20 questões por assunto, mais ou menos. Se conseguir fazer até 30, tá ótimo. 20 questões por assunto. Por isso que é bom você assinar uma plataforma que tenha muitas questões. Eu indico a de Ferreto, tem meu cupom de desconto, MED com TDAH. E aí é você fazer muitos assuntos, quando você está estudando o assunto, você entender seus erros, parte para outro assunto. Depois que você terminar a matemática toda, você vai partir para fazer as provas do vestibular que você vai fazer, no meu caso é ENEM. Quando eu ia errando as questões, lá na plataforma de Ferreto, tem todas as provas resolvidas em vídeo. Aí quando eu errava uma questão, ia ver lá o vídeo da resolução e aí eu entendia meu erro. E foi assim que eu consegui tirar mais de 780, a nota vai estar certinha aqui. Que eu consegui tirar mais de 780 no Enem. Quando eu zerava a prova da UF, zerava um monte de vestibular, de não acertar nenhuma questão. E foi tudo na base da persistência mesmo. É como esse livro aqui fala que talento é barato, todo mundo tem talento, mas o bem-sucedido é trabalho duro mesmo. E se você estudar, se você fazer muitas questões, se você ver as aulas certinho, você aprende matemática. Fica o segredo, persistência, abraça o seu erro, entende o seu erro e faz muitas questões.